até o sábado passado, presencialmente, a gente conseguiu fazer aquela conversa marota, desde uma revisão do que a gente tinha visto, basicona, até até começamos a LDB aí, até o artigo 25, se eu não me engano, foi o artigo que a gente parou, 24 ou 25, não me lembro agora, mas acho que foi o 25. Então vamos dar sequência a partir desse artigo, vamos ver até onde a gente chega. Eu acho que a gente consegue fazer aqui uma hora e pouquinho, porque online, eu não sei vocês, mas eu acho sempre o online muito mais cansativo, mas o ao vivo lá a gente fica 3 horas lá pulando que nem uns doido e ainda por cima consegue correr 10 km à tarde ainda. No presencial lá no sábado. No online aqui dá 1 hora de aula, não consegue mais fazer nada, nem comida mais consegue fazer. Enfim, mas vamos lá, vamos tentar fazer 1 hora e pouquinho de aula aí para ver se a gente consegue ver até onde a gente consegue avançar, tá certo? Então vamos lá. Então nós estamos vendo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. O pessoal que vai fazer assistente de gestão escolar, além disso daqui, vai ter também a lei orgânica. A gente vai fazer a aula de lei orgânica também, tá? Aí serve só para quem vai fazer assistente, tá? O pessoal que vai fazer agente não precisa se preocupar. Quem vai fazer assistente, aí sim. Mas não será hoje que nós vamos falar da lei orgânica. Hoje vamos tentar mandar ver aqui. Então nas leis diretrizes já passamos isso daqui, né? Ó, já vimos esse aqui é o conteúdo programático que está lá no edital de vocês. Eu mandei esse material já para vocês no grupo, eu vou mandar novamente, porque aí vocês têm esse PDF bonitinho, eu vou mandar novamente, tá bom? A gente já viu esse início aqui, que fala sobre a educação, sobre essa estrutura. Depois, lá no dia 4, a gente tem um combinado, né, de no dia 4 fazer uma revisão zona. Vamos organizar essa revisão aí também, eu estou pensando como é que vai ser, e aí eu aviso vocês. Já vimos essa parte aqui, vocês têm as anotações, e nós paramos aqui no 20, o 24 a gente analisou, lembra que falou das 800 horas, 200 dias letivos. O pessoal que não foi no presencial deve estar boiando, mas que senão a gente não consegue terminar, galera. Mas vai ter revisão também, vou deixar gravado e no final dá tudo certo, tá? Só pra gente conseguir passar por todo o conteúdo. Eu acho que a gente parou aqui, não foi no 25. A gente parou no 25, se eu não me engano. Era isso mesmo? Pessoal que estava no presencial, a gente parou no 25? Isso, a gente ia iniciar o 26. A gente já ia iniciar o 26. Aqui, esse. Beleza, então vamos iniciar o 26. Perfeito. O 26, ele fala sobre o currículo. Vamos ler, né? Fazer aquele estudo de leitura e depois a gente faz a análise do que vocês precisam ficar atentos, quais são as palavras-chave que vocês têm que destacar e entender a lógica do artigo também. Quando você entende a lógica do artigo, você memoriza melhor. E aí na hora que você lê lá na questão, você consegue distinguir o que está certo e o que está errado, né? Das alternativas que estão certas e estão erradas. Então vamos lá, o 26 fala, ó, os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Beleza, o que isso quer dizer? Primeiro que o tópico é currículo escolar, é o currículo da educação. O currículo é aquele conteúdo que tem que ser transmitido para os alunos, aquele conteúdo que tem que ser trabalhado na escola. O que esse artigo falou para nós? Que o currículo da educação básica, ó, ele fala infantil, fundamental e médio, vocês já lembram que isso daqui está falando do quê? Educação básica. Educação básica é a soma desses três, é a presença desses três, infantil, fundamental e médio. Superior já não é mais básico, né? Então educação básica é isso daqui.
Ele fala que o currículo da educação básica ele se divide em duas partes. Quais são essas duas partes? Uma parte é a parte comum. Toda a base nacional, ó, em toda a base nacional tem uma parte comum e tem uma parte que é diversificada. Então o currículo ele é composto por duas partes. Ele é composto por uma parte comum mais uma parte diversificada. O que é isso? Comum, ó, o nome já está falando, é comum. É comum a toda a base nacional, ou seja, todas as escolas, todos os sistemas de ensino, não interessa a escola, não interessa se ela é no centro de São Paulo ou se ela é na divisa com o Paraguai, se ela é no interior do interior, se ela é lá no meio do rio Amazonas, não importa. Toda escola tem uma base comum. O que é a base comum? É o português da alfabetização e da leitura, é a matemática das 4 operações, é a ciência basicona que toda escola tem que ter. Essa é a base comum. Todas as escolas elas vão ter que ter esse conteúdo comum. Tá? Agora, o que a lei fala? Mas o currículo não é feito só da base comum. Ele é feito da base comum, mais uma base que é diversificada. Essa base diversificada, ela é de acordo com a região. Olha lá, de acordo com a região, com o local, com a cultura, com a economia, com os educandos. Então, aí, veja, uma escola aqui no centro de Guarulhos, ele tem o mesmo conteúdo comum que uma escola lá no interior do Amazonas. Esse é o conteúdo comum, é o mesmo para as duas. Só que no conteúdo diversificado, a escola aqui de Guarulhos pode ter elementos que falem sobre a nossa região, sobre a nossa cidade, sobre aspectos culturais aqui do Sudeste. Enquanto isso, a escola lá no interior do Amazonas vai ter a base comum também, mas na base diversificada ele vai trazer elementos para o currículo da cultura local, da economia local, das características locais. Então é isso que esse artigo fala para nós. Ele fala sobre a construção do currículo em base comum e base diversificada. O que a questão pode querer enganar você aqui? A questão pode querer, a prova pode vir dizer para nós que o currículo escolar da educação básica ele é composto de um conteúdo comum. E só fala isso. Apenas comum. O currículo é comum a toda a base nacional. Tá, ele tem a parte comum, mas ele também tem a parte diversificada. A questão vai tentar te enganar nessa parte diversificada, vai falar que não existe uma diversificação. O ensino é igual para todas as escolas. O currículo é o mesmo para todas as escolas no Brasil. Não é o mesmo. A parte comum é o mesmo, mas tem a parte diversificada. Então é isso que a questão pode querer te confundir aqui, nesse início aqui do 26. O 26 ele é extenso, tá? Então, vimos só o caput por enquanto. Ele tem uma porrada de parágrafo falando sobre essa questão do currículo. Como que vai ser organizado o currículo escolar. Costuma cair bastante questão sobre currículo escolar, tá? Porque é um assunto muito importante. Principalmente para questões de professor, né? Vocês não vão fazer tanto professor. Provas para quem vai fazer pedagogia e tudo mais, cai pra caramba. Para vocês eu acredito que eles vão pulverizar um pouco mais as questões, né? Mas cai currículo. Então vamos lá. Os currículos a que se refere o caput, né, o que a gente acabou de ver, devem abranger obrigatoriamente, o estudo de língua portuguesa, de matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e a realidade social e política, especialmente no Brasil. Vamos entender essa bagaça. Ele está falando que aquele currículo que a gente acabou de ver, que tem uma base comum, e que tem uma base diversificada, esse currículo ele tem que ter obrigatoriamente, e aqui é óbvio que vai ser na base comum principalmente, né? Língua portuguesa, matemática, aqui basicamente as ciências da natureza, né? Física, química, biologia, as ciências que a gente vê no ensino fundamental e no ensino médio, e a parte de humanas, que é realidade social e política, especialmente do Brasil.
especialmente do Brasil. Então, o que é a questão? O VUNESP gosta muito disso. Vai falar para você assim, que o currículo escolar terá preferencialmente o estudo da língua portuguesa e da matemática. Olha lá, não é preferencialmente, é obrigatoriamente. É obrigatório, tem que ter no currículo escolar língua portuguesa, matemática, as questões de ciências aqui, ó, do mundo físico e da natureza, a realidade social e política. E ele pode também, as questões podem brincar com você, a VUNESP gosta de trocar isso aqui, ó. Ao invés de falar especialmente do Brasil, pode falar do mundo. Especialmente os conhecimentos mundiais, né? Os conhecimentos gerais. Ele troca essas palavrinhas para poder enganar a gente. É o tipo de questão que a gente fala de lei seca. É questão de lei seca, você tem que ler a lei e entender os detalhes da lei. E aí ele troca uma palavra ou outra tentando te confundir e que muda o sentido. Por que que o legislador, quando ele criou esse parágrafo aqui, ele falou que eu tenho que conhecer a realidade social e política, especialmente do Brasil. Isso é obrigatório, está no currículo. Porque é o nosso país. Porque você tem que conhecer a realidade do nosso país primeiro, para depois você conhecer a realidade mundial. Tem que dar uma prioridade. Não quer dizer que não vamos estudar a realidade social e política de outros países. Nós vamos. Só que a preferência, a especialidade é dada ao Brasil. Entendeu? Então aí a questão vem e troca. Tira o Brasil e coloca mundial. Especialmente a realidade política e social mundial. Não, né? Tá? Ou da América Latina. Olha que diferença sutil, mas que muda o conteúdo da lei. Questão de lei seca é o que está escrito na lei, né? E a prova de vocês é lei seca. Vamos para frente. Tudo bem até aqui? Se tiver alguma dúvida, vocês têm duas opções. Três opções. Morrer sofrendo com a dúvida e levar isso para a cama e não dormir direito porque você está com dúvida. Essa é a primeira opção. A segunda opção, você tem o chat aí, ó. Você pode digitar e escrever a sua dúvida e eu tento respondê-la. Ou você pode abrir o microfone e falar comigo e falar assim, ó, minha dúvida é tal, tá bom? Você tem essas três opções, tá bom? Não fiquem com dúvida. A gente está aqui para conversar, para dialogar. Vou para frente, se tiver dúvida, vocês façam aí o que eu falei. Segundo parágrafo, falando sobre o currículo. Ensino de arte, negócio tão negligenciado, né? Tem tanto preconceito nessa questão do ensino de arte. Só que o que a lei de diretrizes fala pra gente? Que o ensino de arte, ó, especialmente suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório. Obrigatório na educação básica. Ou seja, a educação artística lá, a famosa educação artística na escola, ela compõe o currículo escolar de forma obrigatória. Tem que ter. A questão vai falar assim que o ensino de artes é facultativo no currículo. Tem questão. A gente só não vai trabalhar as questões hoje porque eu quero ver o conteúdo. Mas tem questões sim, tá? De leis, diretrizes e bases da VUNESP, inclusive. Depois eu mando para vocês. Então, o ensino de artes, ele é obrigatório. A questão vai querer falar para vocês que é facultativo. Vai falar, não, olha, o ensino de artes, ele é facultativo para aqueles, com matrícula apenas para aqueles alunos que quiserem estudar. Não, né? É obrigatório. No ensino básico é obrigatório, compõe o currículo. Parágrafo 3º fala o que? Da educação física. Educação física, ela é obrigatória para a escola. Então, ó, tá vendo? Ela compõe o currículo. Vamos ler, né? Educação física integrada à proposta pedagógica da escola é componente curricular obrigatório na educação básica. Então, ou seja, a escola tem que ter a educação física no seu currículo. Tem que ter, é uma obrigação. Todos os alunos são obrigados a participar da atividade de educação física? Não. Aqui, ó, continuando lendo. Sendo a prática facultativa ao aluno. A todos os alunos? Não. Tem quatro, tá escrito errado ali. 4 possibilidades para o aluno
quatro tipos de aluno, ou 4 situações que o aluno ele fica facultado. O que é facultado, gente? Facultado é que ele pode escolher se ele vai participar ou se ele não vai participar. É uma escolha. Facultado é uma escolha, tá? Quer dizer, ó, presta atenção aqui na questão. Eu tenho 2 partes. No artigo, quer dizer, tenho 2 partes. Uma coisa é a educação física no currículo escolar. A educação física no currículo escolar ela é obrigatória. A questão vai falar que é facultativa. Então, opa, não, educação física é obrigatória, tem que ter no currículo. Beleza. Isso para a escola. E para o aluno? É obrigatório para o aluno? Depende. Tem 4 situações que é facultativo. Quais são as 4? Se o aluno trabalha. Se o aluno trabalha numa jornada de trabalho mais de 6 horas. Então aquele aluno, por exemplo, vamos pensar num jovem aprendiz. O jovem aprendiz, ele pode trabalhar até 6 horas. E aí a questão fala igual ou superior. Então igual. Aquele jovem aprendiz que trabalha 6 horas, ele pode escolher se ele participa ou não da atividade de educação física. Então trabalhou, a carga horária do trabalho é maior que 6 horas, igual, é que era para ser horas, tá? Igual ou maior que 6 horas, o aluno ele tem a faculdade de escolher se vai participar ou não. Outra possibilidade é que as pegadinhas caem para quem não leu o artigo, né? Às vezes tem aquele aluno que vai fazer a prova e não leu o artigo, esse aqui é aquele erra. Porque o aluno que tem mais de 30 anos, ele também está dispensado. Não é que é dispensado, ele pode escolher se ele quer participar ou não da atividade de educação física. Se você não vê isso na lei, se você nem estudou, nunca estudou isso, cai lá na prova, você acha absurdo. Você fala, ué, por quê? Por que a pessoa de mais de 30 anos é facultativo para ela? Deve ter os motivos lá. Deve ter os motivos pedagógicos por trás. Mas o que interessa a nós aqui é estudar a lei. E a lei fala que mais de 30 anos, a pessoa ela escolhe se ela quer participar da atividade de educação física ou não. Então é uma outra possibilidade de faculdade de escolher se presta ou não. Outro, aquelas pessoas que estão prestando serviço militar inicial, né? Os rapazes com 18 anos aí que vai lá para o serviço militar obrigatório, ele está dispensado, ele está facultado. Por quê? Porque lá na questão militar ele já vai ter prática de atividade física. Então olha, o inciso 3 ele fala 2 possibilidades, que estiver prestando serviço militar inicial ou que em situação similar estiver obrigado à prática da educação física. Então qualquer outra atividade que tiver a prática da educação física já inserida, a pessoa está dispensada. Vamos pensar, o militar a gente já entendeu, que o militar, além de pintar a calçada, ele também está praticando alguma atividade física lá, né? Ele está praticando alguma atividade física, então por isso que ele já está dispensado. Agora vamos pensar num menino, uma menina que esteja participando da equipe olímpica da cidade de Guarulhos. Olha que maravilha, façamos de conta que isso existe, nem sei se existe. Deve existir, ou existia no outro governo. Nesse eu não sei, porque esse governo acabou com tudo. Equipe olímpica. Essa menina pratica atividade o tempo todo. Ela precisa também fazer a atividade de educação física da escola? Ela está dispensada, é isso que a lei fala. É isso que a lei fala. Por quê? Porque ela já tem a prática de educação física nas atividades dela. Tá? E o último caso é o caso de se tiver prole. Olha que um nome bonito, antigo, né? Parece minha avó falando, cheio de proles. É filhos, né? Quem tem filho. O aluno ou aluna que tem filho está dispensado de praticar atividade física. É facultado. Então vamos lá. Grava isso aí que a questão pode brincar muito com você aqui. Aqui tem muita possibilidade de questão. Educação física, a escola tem que ter. É obrigatório ter no currículo. Ponto. E para o aluno? Para o aluno é obrigatório também. Em regra é obrigatório, porque está no currículo. Só tem 4 exceções. Que o aluno pode participar da atividade física ou não, se ele quiser. Quais são as 4? Se ele trabalha com jornada de trabalho igual ou maior que 6 horas. Se ele tem mais de 30 anos de idade. Se ele presta serviço militar inicial ou tem nas suas atividades a prática da educação física. Ou se ele tem filho. Essas são as 4 possibilidades do aluno
se abster, escolher se ele quer ou não participar da atividade física. Claro até aqui? Tranquilos? Então vamos para frente. O ensino de história do Brasil. O ensino de história do Brasil no currículo, né, levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente de matriz indígena, africana e europeia. O que isso aqui está querendo trazer para nós? O que o parágrafo 4º está querendo trazer para nós? Que dentro do currículo de história, da base curricular de história que vai estar presente na educação, tem que ser inserido o conhecimento das matrizes indígenas, africanas e europeias num conjunto para explicar a formação nossa, a formação do nosso povo, da nossa cultura. Por quê? Porque são as três etnias, três culturas, três etnias que formam a maior parte da nossa cultura, do nosso povo de hoje. Nós não somos 100% de cultura base europeia, ao contrário. Acho que base europeia é menos, inclusive. Então, todas essas três matrizes convergem. Por que isso? Porque antes havia um privilégio de se estudar as matrizes europeias como sendo a formadora da cultura brasileira e da formação do povo brasileiro. E colocava lá a matriz indígena e a matriz africana apenas como um fato da história, né? Os indígenas foram massacrados quando os portugueses vieram para cá, e os africanos foram escravizados aqui, ponto, e depois o ensino de história formal não trouxe essa contribuição, mostrando a contribuição que esses povos tiveram na formação do nosso povo. Aí a lei vem e fala, não, agora tem que começar a trazer isso daí. Então, é uma outra questão que é um pouco mais profunda, mas que pode aparecer para vocês. A questão pode falar que o ensino de história do Brasil deve levar em consideração apenas a matriz europeia para a formação do povo brasileiro. Aí, ó, é uma questão típica de VUNESP. Não é o apenas, esse apenas é o que lasca. Não é o apenas da matriz europeia. É a matriz europeia, sim, mas também a matriz indígena e a matriz africana. Tá? Daqui a pouco a gente vai voltar nesse tema porque tem mais coisa lá na frente falando sobre o ensino de história. O 5. Esse daqui eu já vi questão bem interessante, que é sobre a língua inglesa. Ó. Cadê minha canetinha? Eita, aqui. Ó, no currículo do ensino fundamental, apenas do fundamental, a partir do 6º ano, será ofertada a língua inglesa. Ó, o que isso quer dizer? Quer dizer que o ensino de língua inglesa ele passa a ser obrigatório estar presente no currículo. Ele tem que estar no currículo do ensino básico, obrigatoriamente, a partir do 6º ano. A partir do 6º ano tem que começar a ser ofertada a língua inglesa na educação básica. É isso que a questão está te falando. Como vocês já estão matutos de questão da VUNESP, o que a VUNESP vai fazer? Vai trocar esse 6º ano por 5º ano, por 4º ano, por 7º ano. Ele vai trocar esse 6º aqui. Ele vai mudar esse 6º aqui, ó, 6º ano, e vai colocar qualquer outra coisa. Vai colocar qualquer outra data para tentar te confundir. Para você que já leu, você não erra, mas para quem não leu, pode passar. Não, vai ser ofertado desde o 1º ano do ensino fundamental. Não, né? É a partir do... Eu tô tentando gravar, André, não sei se vai dar certo. Porque às vezes no final o arquivo não gera e aí eu perco tudo. Mas vamos ver, tô gravando. Vamos ver se vai dar certo. Então, ó, a partir do 6º ano. Eu acho que a VUNESP não vai se aprofundar muito nisso, mas vamos só por desencargo de consciência, porque eu já vi questão de outras bancas sobre isso. É assim, ó. Então, ou seja, aqui começa o 6º ano, tem que ter a língua inglesa. Então, daqui pra frente, a língua inglesa passa a ser obrigatória, né? Daqui pra frente, a língua inglesa passa a ser obrigatória. A escola, ela poderia colocar no seu currículo, lá na parte que cabe a ela, colocar a língua inglesa antes, por exemplo, começar a língua inglesa no 5º ano, a escola poderia? Sim, poderia. A escola poderia.
Ela poderia começar antes, começar mais cedo a língua inglesa. Claro que pode. Agora, a escola poderia começar depois, tipo, começar no 7º ano? Não, né? A lei fala que a partir do 6º já é obrigatório. Então, daqui pra frente é obrigatório. Daqui pra trás, então, é facultativo. É uma questão de lógica. Então, no 5º ano pode. Agora, a partir do 7º ano, não. Tem que ser a partir do 6º. A partir do 6º já é obrigatório. Se a escola quiser começar o inglês só no 8º ano, não pode. Tá errado. Tem que começar a partir do 6º. A VUNESP não gosta, não vai fazer muito isso com vocês, não. Mas, né, só por desencargo de consciência, vamos lá. Tá bom? Então a questão ela vai tentar mudar aqui para vocês, principalmente. 6º, as artes visuais. Ah lá, vai voltar sobre o ensino de artes. A gente acabou de falar sobre o ensino de artes. O que é que a gente falou sobre o ensino de artes? Antes de eu falar, vamos lá, Roberto, o que você pode mandar? Douglas, só uma dúvida, só reforçando essa da língua inglesa, no 6º ano. Se a escola quiser, a partir do 5º ano, ela pode? Pode. Se ela quiser, pode, né? Pode. Se a pergunta da VUNESP for em relação a partir, não. A partir tem que ser a partir do 6. Isso. O que eu vi a questão era falando duas situações. Uma era falando que a escola, a entidade, decidiu que iria começar o ensino de inglês no seu currículo a partir do 1º ano do ensino fundamental. Já desde o 1º ano do ensino fundamental. Estava certa essa questão? Estava certa. Não contrariava a lei. Então ela pode. Agora, no mesmo item, que era aquela questão de item 1, item 2, julgue os itens, né? Item 1, item 2, item 3, tinha outro item falando assim, já a outra escola decidiu colocar o ensino obrigatório de língua inglesa a partir do 8º ano. Pode? Não, não pode, porque obrigatório é a partir do 6º. Toda escola, todas as escolas têm que ter a partir do 6º. Então, essa daqui são todas. Tá? Essa daqui são todas as escolas. Essa daqui, agora daqui para trás, ó, tudo que for daqui para trás, aí é facultativo. A escola que quiser colocar, iniciar a língua inglesa, pode. Então, daqui para trás é facultativo. Tá? Ficou claro isso? Ficou sim, obrigado. Fechou. Mais alguém quer falar? Pode falar. Oi, pode falar. Boa noite, gente. Então, Douglas, eu acho que essa questão realmente ela é um pouquinho assim confusa, porque eu, como professora, por exemplo, realmente já dei aula em escolas onde o ensino fundamental 1 já começa a ter a língua inglesa, né? Uhum. Então acaba atrapalhando mesmo. Eu acho que foi também uma a dúvida do Roberto, porque se tivesse lá, né? A gente está estudando, a gente não vai errar. Não. Mas provavelmente, agora que eu estou sabendo disso, né? Mais provavelmente eu colocaria lá que sim, a partir do 1º ano, por eu já ter dado aula para os meus alunos. O que vocês têm que tomar cuidado é com o comando. O comando da questão. Se a questão falar assim, no currículo do ensino fundamental é obrigatório a oferta de língua inglesa a partir do 1º ano, tá errado, porque não é obrigatório. A partir do 1º ano não é obrigatório. É obrigatório só a partir do 6º ano. É o comando. Agora, se a questão falar assim, olha, é possível que a escola inicie a oferta de língua inglesa a partir do 1º ano? Sim, essa questão está certa, porque é possível. Olha a diferença entre possível e obrigatório. O possível é uma possibilidade, a escola escolhe, né? Ela decide se vai pôr ou não. Quando é obrigatório, ela não decide nada, ela põe e pronto. A lei mandou, tem que pôr. Então vocês só tem que tomar cuidado com interpretação. É uma questão mais de interpretação. Vocês já sabem a lei. A lei fala que é obrigatório a partir do 6º ano. O resto é interpretação de texto, né? Tem que entender o comando da questão. O comando da questão. Tá bom? A VUNESP não brinca muito com isso, então eu não tô com tanto medo disso, eu só tô falando aqui por desencargo de consciência, né? Ela brinca mais com isso se for uma prova mais para professor e tal. Para vocês que não são professores ou professoras,
ela não vai se aprofundar tanto nisso. É questão de trocar a palavrinha ali mesmo. Ela vai trocar o 6º ano por 1º ano. Aí você já sabe, tá errado. Porque ela será ofertada a partir do 6º ano, de forma obrigatória. Tá? Agora, se quiser ofertar antes, pode. Pra frente, Brasil! Ó, artes visuais, dança, música e teatro são linguagens que constituirão o componente curricular do parágrafo 2º. O que era o parágrafo 2º? Era aquele parágrafo que falava que o ensino de artes é obrigatório estar no currículo. O currículo tem que ter obrigatoriamente o ensino de artes. Ponto. Mas quando a gente pensa artes, eu não sei a época de vocês, né? Mas na minha época era só desenho. Era só aprender cores primárias. Era só saber isso aí. Aqui vem a LDB e fala, não, peraí. Artes vai além disso. Ó. Além de artes visuais, beleza, fazer pintura, desenho, escultura, essas coisas. Dança também é arte. Então, dança também tem que estar no currículo. Música também tem que estar no currículo. O teatro também tem que estar no currículo. Então, ou seja, ele tenta ampliar mais o conteúdo do que vai ser tratado durante as atividades de artes. Né? É isso que o parágrafo 6º vem trazer. A questão, se ela for forçar, ela vai forçar. Ela vai falar que o ensino de artes pode ser apenas de artes visuais. Não, ela vai forçar. Mas é só para ver se você leu mesmo a questão. Não tem muito o que mudar aqui, né? Ela só vai forçar mesmo. Vai falar, o ensino de artes o currículo que tem o ensino de artes deve ser voltado para as artes visuais. Não. Tem que ter artes visuais, tem que ter dança, tem que ter teatro, tem que ter música. Tá bom? As questões elas vão forçar. Quando é questão que não é muito técnica, ela só dá uma forçada mesmo. 7º. A integralização curricular poderá incluir, a critério dos sistemas de ensino, lembra, ó, sistema municipal, sistema estadual, sistema federal, projetos e pesquisas que envolvam temas transversais. De que trata esse caput? Então, o caput está falando sobre currículo. Então, estamos montando o currículo. Beleza. Já sei que o currículo tem uma base comum e já sei que o currículo tem uma base diversificada. Já sei o que eu tenho que pôr de artes, eu sei o que eu tenho que pôr de história, eu sei o que eu tenho que pôr de educação física, beleza. Aí vem o 7º e fala assim, ó, hora que eu for integralizar esse currículo, quer dizer, fazer ele na sua integralidade, integral, ele por completo, para ele ficar completo, a escola, né, ou quem está pensando o currículo, ele pode, aqui, ó, tá vendo a diferença? Ele pode, ele não é obrigado, ele pode incluir projetos de pesquisa que envolva temas transversais. Tá bom, o que são temas transversais? São temas que percorrem mais de uma matéria, mais de uma ciência. Exemplo, meio ambiente, é o exemplo clássico, meio ambiente. Meio ambiente, eu não preciso ter uma matéria de meio ambiente. A professora de meio ambiente, o professor... Não. A aula de meio ambiente, não. Eu pego esse tema meio ambiente e eu coloco ele dentro de outras matérias. Eu posso tratar de meio ambiente em português, eu posso tratar de meio ambiente em matemática, em ciências, em biologia, em física, em química. Isso que é um tema transversal. É um tema que vai percorrer todas as outras... Todas não, mas há mais de uma ciência. Isso é um tema transversal. E aí aqui o que ele está falando, que nesse currículo eu posso colocar também projetos de pesquisa que envolvem temas transversais, para fazer o aluno ir atrás, pôr a mão na massa. Por exemplo, um tema que fala sobre pessoas com deficiência, acessibilidade para pessoas com deficiência. A escola pode tratar sobre isso? Ela não só pode, ela deve. Mas ela vai ter uma matéria sobre isso? Não. É um tema transversal que vai passar por outras matérias. Aí pode ter um projeto de pesquisa que os alunos desenvolvem sobre a questão do PCD. Tá? Isso, ó, ética, saúde, meio ambiente, educação sexual, pluralidade cultural. É uma porrada. Violência, segurança. São temas que são... Nutrição. O pessoal fala muito, tem que ter aula de educação financeira. Tem! Não tem que ter uma matéria de educação financeira, porque educação financeira é um tema transversal.
alimentar. Ah, tem que ter aula de nutrição. Não, é um tema transversal. Tem que ter na escola, mas não uma matéria. Ele é transversal. Isso que é temas transversais. Tá? 8º, a exibição de filmes. Olha que legal. Exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular. Opa, então tem que estar no currículo? Tem. Só que é no componente no currículo complementar. Está complementando aquele currículo que a gente acabou de ver. Integrado à proposta pedagógica da escola, sendo exibição obrigatória. É obrigatório, no mínimo, 2 horas por mês. Então, ou seja, tem que estar no currículo a previsão de se exibir filmes de produção nacional, no mínimo por 2 horas por mês. Faz parte do currículo. O que a questão pode querer pegar aqui em você? Falar que os filmes podem ser de produção geral, podem ser filmes de produção internacional. Ele vai trocar o produção nacional por outra palavra aqui. Ou ele pode trocar o 2 horas e colocar 20 horas, e colocar 10 horas. Ele pode trocar o 2 horas, tá bom? Mas a gente já sabe então que a exibição de filmes nacionais, apenas os nacionais, eles fazem parte da composição do currículo e é obrigatório por no mínimo 2 horas mensais. Conteúdos relativos a direitos humanos, olha lá, um tema transversal também, ó. Tema transversal, direitos humanos, e aqui envolve tudo que você pensar sobre direitos humanos aí, saúde, violência, pessoa portadora de deficiência, pessoa com deficiência, desculpa, não é portadora, é pessoa com deficiência, idoso, a questão do idoso, sei lá, tudo que é tema de, a questão das prisões, tudo que é tema de direitos humanos. Então vai falar lá, conteúdos relativos a direitos humanos e a prevenção de todas as formas de violência contra criança, adolescente e mulher. Então, aí, a violência já é um tema de direitos humanos, né? Aí aqui ele só joga um holofote, dizendo assim, ó, é nas crianças, é nos adolescentes e é nas mulheres. Serão incluídos como temas transversais nos currículos de que trata o caput desse artigo, observadas as diretrizes da legislação correspondente à produção e à distribuição de material didático, tá? A cada nível de ensino. Tudo bem. O que ele está dizendo aqui no 9º? Está dizendo, ó, a questão de direitos humanos e a questão de violência contra criança, adolescente e mulher também é um tema transversal que vai ter que estar presente no currículo. É isso que ele quis dizer. Traduzindo, é isso. Grava essa ideia porque qualquer coisa fora disso está errado. Então, se a questão trouxer essa ideia, falando assim, ó, direitos humanos e violência contra a mulher, contra adolescente, contra a criança, é tema transversal e vai ter que estar no currículo. Beleza. Se ele trouxer qualquer coisa diferente disso, a violência contra a mulher, contra a criança, contra o adolescente é tema transversal e deve compor o currículo, exceto os direitos humanos. Está errado. Os direitos humanos também compõem o currículo. Tá? 9A. O 9A, ele vem falar de um tema transversal que acho que estava tendo muita pressão. Eu, inclusive, era uma pessoa que pensava isso daqui, mas depois que eu descobri o que é um tema transversal, eu não sabia o que era um tema transversal, né? Depois que eu descobri, eu falei, agora faz sentido. Que é a questão da alimentação e nutrição. A alimentação e a nutrição, ela também tem que ser incluída como tema transversal. Entendeu? Ela também tem que ser incluída como tema transversal. A lei diz que tem que estar lá, tem que estar presente. E tudo mais, tá bom? Então, não tem muito do que fugir daqui não. Aqui não tem muita pegadinha não. A inclusão... agora, esse aqui é um pouquinho mais técnico. Vamos lá. A inclusão de novos componentes curriculares. Então, ou seja, se eu quiser incluir qualquer coisa nova no currículo, lembra? Nós temos o currículo comum, temos o currículo diversificado. Se eu quiser incluir qualquer coisa, o que a lei fala? De caráter obrigatório. Na base nacional comum, aqui ele está falando só do comum. Então, vamos lembrar uma coisa. Nós temos o currículo. O currículo ele é composto pela base comum mais a base diversificada. Beleza. Esse artigo aqui está falando só da base comum. Se eu quiser colocar qualquer coisa a mais aqui, qualquer novo componente,
Aqui na base comum, de caráter obrigatório, para eu fazer isso, vai depender, deixa eu trocar aqui, vai depender da aprovação do Conselho Nacional de Educação e da homologação do Ministro da Educação. Então, vamos entender aqui, vamos devagar para não errar. Então, vamos lá, você propôs, ou algum legislador propôs, ou sei lá, alguém que tenha competência para isso, propôs um novo componente. Então tá aqui, novo componente, para compor a base nacional comum. Então tá aqui uma proposta. Para essa proposta ser incorporada ao currículo comum, ela primeiro tem que ir para o Conselho Nacional de Educação aprovar. Então vai para a aprovação do Conselho Nacional de Educação. O Conselho Nacional ele vai deliberar sobre isso. Ele tem duas opções. Ele pode negar e falar assim, não quero, não vai, ponto. Por quê? Porque eu quero. Mentira, ele tem que justificar o porquê. Mas aí não entra no currículo. Agora se ele falar sim, beleza, ele aprovou, beleza, aprovou, deferido, a palavra para aprovado é deferido, vai para o Ministro da Educação. O Ministro da Educação vai aprovar? Não. O Ministro da Educação ele vai homologar. A questão ela gosta de brincar com essas palavras. Ele vai falar que o Conselho vai homologar e o Ministro vai aprovar. Ele gosta de trocar as palavras. Olha que droga. Entendeu? Não. Quem homologa, quem faz aquilo ser inserido propriamente dito no currículo é o ministro. Quando ele homologa, quando ele fala, beleza, tá tudo certo, porque ele é a autoridade competente para isso. A hora que ele homologa, passa a fazer parte do currículo. Agora, quem delibera, quem decide pela aprovação ou pela não aprovação é o conselho. É um órgão de várias pessoas, inclusive da sociedade civil, né, formada por representantes de classe, enfim, tem uma galera que compõe o Conselho Nacional de Educação. Essa galera, que são especialistas, vão olhar aquilo e vão analisar se vale a pena colocar isso no currículo ou não. Se eles aprovarem, aí vai para o Ministro da Educação, para ele homologar, tá certo? Então cuidado só com essas palavrinhas. O Conselho aprova, o Ministro homologa. E é esse que é o caminho. Tranquilos? Essa é a questão mais técnica que nós tivemos até agora, né? Talvez se cair é uma questão que vai derrubar a maioria dos concorrentes, mas vocês não, vocês entenderam, não é tão difícil de entender também, né? Vamos para frente. 26A. Quando tem esses A, B, essas coisas assim, é porque foi inserido depois, mas que fala do mesmo assunto. O 26 fala do currículo. Então eu vou trazer alguma coisa nova para o currículo, não dá para eu jogar lá para o final, eu quero deixar próximo do 26, aí coloca lá 26A, 26B, essas coisas assim. Então o que o 26A fala sobre o currículo? Ó, nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, públicos e privados, aqui vai ter a pegadinha, públicos e privados, torna-se obrigatório o ensino ou o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Ah lá, ó, complementa o que a gente falou lá sobre a questão da história. A história do Brasil, não é a história geral, é a história do Brasil, vai ter que tratar no currículo sobre as questões da formação do nosso povo pela matriz indígena, africana e europeia. Beleza, foi o que foi dito lá atrás. Aí vem o 26A para reforçar isso e falar assim, ó, o ensino, o estudo de história africana e de história indígena é obrigatório. Agora tem que passar a fazer parte, tem que estar lá na sala de aula. Não é só aquela história europeia que a gente estuda. Agora, além daquela história europeia, porque a gente tem também o pezinho europeu aqui, um pezão europeu aqui, a gente também tem o pé indígena e tem o pé africano. Então tem que estudar tudo para a gente realmente entender a nossa formação. Tá? Então passa a ser obrigatório. O que a questão vai falar para você?
vai falar que é apenas no ensino público. Por isso que eu falei que aqui é que está a pegadinha. A questão não vai discutir muito sobre a materialidade, falar não vai ter ensino da cultura africana. Não, ele não vai entrar nisso. Ele vai querer te pegar aqui, ó. Ele vai falar que é apenas o público. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio públicos, tornar-se obrigatório. Não, privados também. Privados também. As escolas privadas também são obrigadas a colocar no seu currículo de história da cultura africana e da cultura indígena. Ficou claro? É aqui que vai ser a pegadinha. Vamos para frente. Desse parágrafo 26A, aí a gente tem desse artigo 26A, a gente tem o parágrafo primeiro que fala assim, ó. Aqui é encheção de linguiça, de verdade, eu acho que não cairia nada sobre isso. Ele só vem ao desenhar mesmo para falar assim, ó, tem que ter a educação indígena e negra na escola, e desse jeito aqui, ó, o conteúdo programático a que se refere esse artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira a partir desses dois grupos étnicos, tais como... Então tá vendo? Ele tá dizendo o que é que tem que ter nesse conteúdo. Isso aqui seria lá na hora da formação do currículo, né? Já que a gente já sabe, tem que ter a história africana, tem que ter a história indígena. Quem vai lá montar esse conteúdo queria pensar isso, mas o legislador quis dizer que ele sabe o que está falando. E aí ele trouxe aqui o que é que tem que estar nessa composição. Aqui é um sugestivo. Eu acho que isso aqui não cai para vocês porque não é questão do objetivo da lei. O objetivo das leis é sempre dar uma ordem ou restringir alguma coisa, né? Eu falo o que você tem que fazer ou eu falo o que você não tem que fazer. Eu falo qual que é a sua obrigação ou qual que é a sua possibilidade, ou eu falo qual que coisa que você não pode fazer. Basicamente é isso. Aí a lei vem e desenha o que tem que ter no conteúdo. Não é muito a cara de cair em questão, tá bom? Depois vocês leem com calma, só para desencargo de consciência, mas não... O que interessa é esse aqui, ó. O 26 26A é o que interessa. Aqui que é o que está o coração da questão. Fala o que é a educação, o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena. Fala quem vai fazer, são as escolas do ensino fundamental e do ensino médio, tanto público como privado. Isso que é o que interessa. Quem faz e o que faz. E se é obrigatório ou se não é. É obrigatório. Ou se é uma possibilidade. É obrigatório. Isso é o que importa para nós. Tá? Parágrafo 2º, vamos ver o que fala. Os conteúdos referentes à história da cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar. Então quer dizer, para todo o currículo escolar. Em especial nas áreas de educação artística e da literatura. Ou seja, da literatura e da história brasileira. Ou seja, não é que vai haver uma professora, um professor de história e cultura afro-brasileira e indígena. Esse estudo da cultura e da história afro-brasileira e indígena é um tema transversal. Vocês entenderam? Perceberam isso? É um tema transversal, que não vai ser feito numa ciência própria. É um conteúdo que vai ter que ser inserido na história, no estudo, no ensino de história, mas não só, no ensino da educação artística e na literatura, ou seja, está passando por mais de uma área do conhecimento. Então é um tema transversal. Então se a questão falar assim para você, falar aqui, o ensino de história e de cultura afro-brasileira e indígena é um tema transversal, você vai falar que sim. Você vai falar que sim. A VUNESP não costuma cair esse tipo de questão, mas se cair, você vai falar que sim. Tá? Por quê? Porque ela tem que passar por isso. É um tema que passa por todo o currículo escolar, especialmente, quer dizer, não é só, é especialmente, mas se quiser passar por isso também em geografia, quiser passar por isso também em ciências, em qualquer outra coisa, pode, claro que pode. Mas especialmente na educação artística, na literatura e na história, tem que ter. Ah, legal. Então é um tema transversal. Tá?
27, acabamos o 26. Vocês viram o tamanho do 26, né? Gigante, ficamos 1 hora aí quase conversando sobre o 26. Alguma dúvida sobre o 26 até agora, enquanto eu bebo uma água? Então vamos pra frente. Ou eu explico muito bem, tá todo mundo entendendo, ou vocês não estão entendendo porcaria nenhuma, tá todo mundo viajando e que não sabe nem se tem dúvida. Eu acho que esse é o mais comum. Vamos pro 27. Se tiver dúvida, você grita aí. 27. Os conteúdos curriculares, ainda falando sobre o currículo, né? Os conteúdos curriculares da educação básica observarão ainda as seguintes diretrizes, ou seja, eu vou organizar lá o conteúdo do currículo escolar, mas eu vou observar, na hora que eu estiver construindo esse currículo escolar, algumas diretrizes, algumas coisas que me põem na direção, certo? Que não me deixam fugir do foco. Isso que é diretriz, né? É aquilo que me deixa fugir do foco, que faz com que eu mantenha o objetivo da lei, o objetivo de montar o currículo escolar. Quais seriam essas coisas que me deixam no eixo? Uma delas, a difusão dos valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres do cidadão, de respeito ao bem comum e à ordem democrática. Ou seja, o que é valores fundamentais ao interesse social? Tudo aquilo que é de interesse coletivo, tudo aquilo que é de interesse para que a escola ela forme cidadãos que vão participar da vida coletiva de maneira mais consciente. Lembra quando a gente estudou lá, tanto ECA como principalmente a Constituição, e lá na Constituição fala que a educação ela é para o trabalho, mas também é para a cidadania? Ela fala isso, que a educação ela tem esses dois vieses. O viés da cidadania, ele existe ali porque a educação ela gera pessoas que vão participar da vida coletiva. Então, esse é um valor que está ali. O valor é um valor fundamental para guiar na hora que você vai montar, na hora que o diretor, na hora que o pessoal que está montando o currículo lá vai elaborar esse currículo escolar, ele tem que ter como norte que aquilo é para formar cidadão, é para formar uma pessoa que vai participar da vida coletiva. Por isso que ele tem que entender dos direitos e deveres, quais são os seus direitos e quais são os seus deveres. A questão do que é o respeito ao bem comum, aquele que pertence a todos, né? E a ordem democrática. A gente vive num estado democrático. E vive a ordem democrática. Se isso estivesse funcionando bem, né? Aquele negócio que aconteceu lá no dia 8, só ia, né? Não vou nem falar nada, porque dá até vergonha daquilo. 2. Consideração das condições de escola. Outra diretriz, hein? Outra diretriz. Tá, vou montar o currículo. O que tá me guiando aqui? Consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento. Então, eu tenho que levar em consideração essas condições de escolaridade dos alunos, né? em cada estabelecimento. Condições materiais, condições de relação entre... A gente viu lá sobre a relação entre número de alunos e professor, carga horária e a própria materialidade física da escola. A gente viu isso. Então, eu tenho que levar em consideração isso também quando eu vou montar o currículo. As questões regionais, né? Lembra que existem regiões do Brasil, por exemplo, nos interiores que é principalmente rural, a educação ela tem que se preocupar também com a questão dos ciclos de plantio e de colheita, porque muitas vezes esse aluno ele vai trabalhar na colheita para ajudar a família. E aí ele vai faltar na escola. Então a escola precisa se adequar, o seu currículo, o currículo mesmo, a montagem do currículo para poder se adaptar também às questões do aluno, para que o aluno não perca isso, para que ele não haja aquela evasão. Então, essa é uma outra diretriz que quem está formando, quem está montando o currículo tem que se preocupar com isso. Tá? O 3, orientação para o trabalho.
outra diretriz que está lá na Constituição. A educação ela é para a cidadania, mas ela também é para a formação do trabalho. Então, ó, a gente tem aqui o trabalho, então também é uma característica, é uma diretriz que quem está montando o currículo vai colocar ali também. A promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais. Aqui que a questão pode brincar com você. O que é desporto? É esportes, né? Vamos pensar em esporte, atividade física, educação física, etc. Quem está pensando a educação, ele tem que ter isso também como uma diretriz. Que a educação física ela também é uma forma de educação importantíssima. Então a atividade coletiva, ela é uma atividade coletiva, ela é uma atividade de interação. Então ela forma muito a pessoa. Beleza. Então o cara que está pensando, a pessoa que está pensando o currículo, ele tem que levar em consideração essa questão de promover o esporte educacional, o desporto educacional, mas não só esse formal, né? A equipe guarulhense de ginástica olímpica, nossa, que coisa formal e linda, maravilhoso, tem que ter. Só que e aquela galera que gosta de fazer uma atividade, uma disputa, por exemplo, de calistenia no parque, informal, totalmente, tem que apoiar também. Tem que ser pensado isso também, ó. As informais ou não formais. A questão vai falar para você que é apenas o desporto educacional formal. Apenas o desporto formal. Não, o não formal também tem que estar presente como uma diretriz. Tá? Por exemplo, quer ver um exemplo de desporto que não é formal e que a pessoa que está pensando no currículo da educação, ela tem que levar em consideração? O skate. O skate. É só depois que a gente teve lá a fadinha lá ganhando prêmios e não sei o que a gente começou a olhar o skate com um pouquinho mais de... O cidadão comum, né, na verdade, a gente não. As pessoas que não praticam o skate e tudo mais, e que tem as suas questões, não olhava o skate do jeito que passou a olhar depois. Falou, pô, que legal, isso é da hora. Ou, que perigo, meu Deus. Mas tudo bem, passou a ter uma visão mais positiva sobre o negócio. Mas é uma atividade que sempre foi informal. Agora ela passou a ser formalizada. Agora ela passou a ser olímpica. Mas ela era sempre informal. Então quem vai pensar o currículo escolar tem que ter isso como diretriz também. Pô, é uma atividade que é informal, mas que faz parte da formação do indivíduo. Faz parte da formação do indivíduo. Então, tem que ser levado isso também em consideração. 28. Rapaz, já foi 1 hora. Estamos cansando, mas vamos lá. Na oferta da educação básica para a população rural, então nós estamos falando da população rural, o sistema de ensino promoverão as adaptações necessárias para a sua adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região. Então até aqui, vamos lá, até aqui, depois a gente continua. Foi o que eu acabei de falar sobre a questão da escolaridade. Quando você vai pensar no currículo, você pensa nessas questões de escolaridade. Agora imagina a pessoa que está pensando nesse currículo, está pensando na oferta da educação, igual eu falei, na região rural, que tem uma lógica diferente do que a gente tem aqui na cidade, né? A região rural, ela se move pelos ciclos de plantio e de colheita, na sua maioria. Não adianta a escola querer impor um currículo e uma sequência de carga horária e de dias letivos que confronte com essas atividades econômicas. Por quê? Porque o jovem, principalmente o jovem, até a criança, a gente sabe que não deveria, mas a gente sabe que acontece na prática, ela vai ajudar os pais na colheita. Ela vai. Então ela vai faltar da escola. Então a escola já prevendo isso, o ensino, quem planeja o ensino já prevendo isso, fala, peraí então. Não é porque ele não quer estudar, é porque ele não pode. Então por que a gente não repensa essa estrutura da oferta da educação que a gente tem, pensando o nosso calendário com o calendário econômico da região? E aí você consegue conciliar as duas coisas. Olha que sacada, olha que inteligência que a lei traz sobre isso. Então é isso que essa primeira parte está falando para nós. Que a educação básica, a oferta da educação básica para essa população rural, no sistema, promoverão adaptações. Vai se adaptar às demandas daquela região, a sua adequada peculiaridade da vida rural. De repente,
aquela região é uma região de plantio de cana. Ué, vai observar quando é que é o plantio, quando é que é a colheita, etc, etc. A soja já é outra lógica. A laranja já é outra lógica, né? Então é isso que essa primeira parte vem dizer para nós. Vamos ver o que mais. Especialmente, a hora que ele fala aqui especialmente, conteúdos curriculares e métodos apropriados às reais necessidades e interesses do aluno. Quer dizer, o conteúdo tem que ser interessante. Não adianta nada para um aluno que é lá da área rural eu ficar falando de coisas extremamente abstratas e não ter nenhuma relação com a realidade dele. Fica chato, né? Então o conteúdo desse currículo, claro que tem que falar de tecnologia, de coisas, é óbvio, isso é conhecimento geral. Só que eu tenho que adaptar também esse conteúdo para aquela realidade ali, para aquelas necessidades e interesses da própria região. Fica mais interessante, fica mais ver o que eu estou estudando na prática. O 2, organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases e ciclos agrícolas e condições climáticas. Foi o que eu acabei de falar, né? Ó, colheita, então ciclo agrícola, eu regulo meu calendário baseado nisso. Não só, vamos pensar numa região, por exemplo, lá no Amazonas, que eu gosto de dar exemplo de lá. No Amazonas você tem períodos de cheias e períodos de seca, né? De baixa. Aí você tem então os alagamentos. Então os alagamentos dificultam o translado das pessoas. Então como é que eu vou organizar o meu calendário escolar se eu não levar em consideração que em determinadas regiões tem essa questão climática de que impede as pessoas de se deslocarem ou dificultam mais o deslocamento dessas pessoas, né? Então também leva em consideração as questões climáticas. Adequação à natureza do trabalho na zona rural. Acho que só complemento o que a gente já falou de tudo. Então, aqui eu não vejo muita dificuldade de questão. Eu acho que uma questão que caísse sobre esse conteúdo, ou ele iria trazer o correto, seria uma alternativa correta, ele vai trazer sobre que o conteúdo e a oferta da educação tem que se adaptar à realidade rural. Beleza. Ou ele seria aquele conteúdo escrachado só para ver se você leu e entendeu alguma coisa. A questão poderia ser errada falando assim, que a educação básica para a população rural tem que seguir os mesmos padrões da população da cidade, da população urbana. Seria uma questão completamente escrachada, erradíssima. Tem que seguir o mesmo currículo, a mesma oferta da população urbana. Óbvio que não. São realidades e regiões diferentes. Então tem que se adaptar. Não que o currículo comum mude. O currículo comum, é o mesmo. O que muda são as peculiaridades e a diversificação. Tá? Então, não seria uma questão tão difícil. Se você entendeu a lógica que está por trás. Você não precisa decorar esse artigo. Você precisa entender a lógica que está por trás para você não errar a questão. Porque se cair essa questão vai ser, ou ela vai ser a correta, ou ela vai ser muito errada. Tá? 29 já muda agora. Daqui para frente, até aqui, até a 28, nós estávamos falando da educação de maneira geral. Quais são as diretrizes para o ensino fundamental, básico e infantil. A gente estava falando sobre o currículo básico, comum ou diversificado de história, língua inglesa, etc, etc, para o ensino fundamental e para o ensino médio. Daqui para frente a gente começa a detalhar cada nível. A gente vai olhar agora pro ensino infantil, para a educação infantil. Depois nós vamos olhar para o ensino fundamental. Depois nós vamos olhar para a educação especial. Tá bom? Deixa eu ver se teve uma pergunta. Fala sobre fechar escolas precisa de aprovação. Seria fechar definitivamente. Vamos voltar aqui. Não li o parágrafo único. Beleza, obrigado, Tatiane. Vamos ler o parágrafo único e vamos interpretar. O fechamento de escolas do campo, indígenas e quilombolas será precedido de manifestação do órgão normativo do respectivo sistema de ensino, que considerará a justificativa apresentada pela Secretaria da Educação, a análise do diagnóstico de impacto da ação
e a manifestação da comunidade escolar. Aí a Tatiane perguntou se seria fechar definitivo ou seria problemas da natureza. Pela redação dá para entender, não dá tão explicitamente para entender, mas que é o fechamento definitivo, né? O fechamento definitivo de escola na região do campo indígena ou quilombola, ele passa por um critério mais rigoroso para isso acontecer. Qual que é esse critério? Ele precisa primeiro de uma manifestação de um órgão normativo competente. Beleza. Do sistema de ensino. Geralmente é o conselho, por exemplo, aqui tem o Conselho Municipal de Ensino. O Conselho Municipal de Guarulhos teria que se manifestar. O Conselho Municipal de Ensino de Guarulhos tem que se manifestar. Beleza. Que considerará a justificativa apresentada pela Secretaria de Educação. Então, quem vai pedir para que haja o fechamento é a Secretaria de Educação. Ela vai dizer o porquê que ela está querendo fechar aquela escola. Não atende a demanda, não tem procura, sei lá, vai criar alguma justificativa e ela vai ter que provar isso, né? Através de estudos e tudo mais. E a análise do diagnóstico de impacto. O que é o diagnóstico de impacto? Vai ter que ter um relatório de um estudo dizendo qual que vai ser o impacto com esse fechamento. Quem é que vai sofrer com isso? Vai ser um impacto positivo ou vai ser um impacto negativo? Então precisa de todos esses critérios para poder se fechar uma escola. Aqui ele só está reforçando que essas escolas são aquelas escolas do campo, indígena e quilombolas, que eu acredito que são as que mais sofrem com fechamentos, né? Porque aqui na cidade, como a demanda é muito grande, constantemente tem aluno e na verdade falta vaga, a gente não fala tanto de fechamento. Às vezes aparece um doido ou outro falando de fechar a escola, né? Mas eu acho que no campo, em regiões mais região indígena, quilombola, no campo, regiões mais afastadas, deva ter algumas questões que envolvam urbanização ou até mesmo desapropriações ou até mesmo evasão escolar muito grande, etc., que deva ter uma maior quantidade de escolas sendo fechadas. E aí por isso que a lei trouxe isso como ênfase. Então sim, está falando de fechamento de escolas propriamente dito. Não é objeto de muitas questões, por isso que eu pulei direto, mas é bom que a gente consegue conversar. A Tiane perguntou se teremos outra aula online. Eu acredito que nós precisaremos fazer mais aulas online, porque nós ainda tem muito conteúdo para ver e a semana, sem ser esse final de semana agora, no outro é a prova de vocês. Então semana que vem nós teremos que nos encontrar de novo para mais aula. Tudo bem, gente? O que vocês acham? Até aqui tá tranquilo? Vamos deixar o resto então para um outro dia. Já tem bastante matéria para vocês revisarem. Eu vou mandar de novo esses slides para vocês lá no grupo. E eu aviso lá pelo grupo o dia que nós podemos fazer outra conversa. Eu acho que na terça-feira da semana que vem é um bom dia para a gente conversar. A partir aqui do 29, a gente tenta ir até onde der. Se terminar, beleza. Se não terminar, a gente marca mais um dia antes da prova de vocês, obviamente. Tá certo? Que a prova já vai ser no outro domingo. E aí a gente até tenta fazer uma revisão. A revisão de véspera, né? Que seria interessante. Professor, tem como mandar esse slide com essas palavras que você já deixou grifada? Deixo. Mando sim. Mando sim. Obrigada. Professor, por que não tivemos a aula de LDB primeiro? Porque é muito grande. Porque a gente seguiu a lógica do edital e outra, a LDB ela tem que respeitar a Constituição e respeitar o ECA. Tem muitas coisas que a gente viu, principalmente no início de LDB, da LDB, que conversam diretamente com a Constituição e que conversam diretamente com o ECA, né? Eu sei que é a parte mais extensa, mas tem uma lógica por trás, né? Fica mais fácil entender. Se a gente começasse direto pela LDB, seria um pouquinho mais complicado de entender. Mas eu entendo a preocupação, é a matéria mais extensa mesmo. Mas vai dar certo, gente, vai dar certo. Falta pouco, falta 3 tópicos principais, né? Educação infantil, educação fundamental, educação especial e para quem vai fazer assistente a lei orgânica municipal, que a lei orgânica municipal a gente mata rapidinho. É só a parte de educação da lei orgânica municipal. Não é muito complexo não, tá bom? E os vídeos eu continuo colocando lá no YouTube, tá bom? Que para quem não viu os primeiros vídeos,
a aula de Constituição e a aula de ECA, e as primeiras aulas até o artigo, eu postei hoje até o artigo 24, acho que foi, tá lá no YouTube. Eu vou postar os outros também daqui até a semana que vem, tá bom? Aí é bom que vocês revisem, porque não vai ser muito difícil se vocês conseguirem estudar todo o conteúdo, tá bom? Gente, qualquer coisa estou à disposição. Eu vou mandar o material para vocês. Vamos descansar. Fala, Roberto. Só uma pergunta, dá para você, é fácil você colocar o link lá no grupo? A gente manda o link do YouTube também, verdade. Eu mando o link lá do YouTube para vocês, que aí vocês dão uma olhada lá no conteúdo, tá bom? Obrigado, Douglas. Fechou. Gente, bom descanso, bons estudos. Parem aí, façam uma revisão do que a gente viu hoje da parte grifada. Eu vou mandar agora para vocês. Depois eu mando exercícios e tudo mais. E vai dar tudo certo, hein? Vai dar certo. Só não para de estudar. Valeu. Obrigado. Obrigado aí. Obrigado, eu.